Oi, oi, galerinha querida, animada, confinada. Chega, né? Ok. é, eu resolvi fazer mais uma aula sobre a forma trigonométrica dos números complexos. Na verdade, hoje nós vamos aprender a escrever o número complexo na forma trigonométrica. E eu preciso que vocês tenham entendido as duas aulas anteriores de módulo e de argumento. Agora, quem não fez aquela aula e vem fazer essa, não vai entender nada. Nada, nada, nada. Ok? Por quê? Porque como nós vamos estudar a forma trigonométrica dos números complexos, nós vamos aprender a escrever um número complexo na sua forma trigonométrica, ou forma polar. Também eles chamam assim de forma polar. E aqui, ó, aqui está a forma trigonométrica de um número complexo. O que é isso aqui, ó? Rho, módulo. O que é isso aqui, ó? Θ, o argumento, é o ângulo. Então, para escrever um número complexo na forma trigonométrica, eu preciso do módulo e do argumento. Eu preciso desse valor e desse ângulo. O mais complicado aqui é achar o ângulo, que foi a aula passada. Então, se você não sabe achar o ângulo ainda, você precisa entender bem isso aqui, porque um errinho disso aqui já era. Ok? Eu resolvi colocar aqui esse ciclo trigonométrico, que a gente vai precisar dele. Ok? Na eventualidade de uma prova, a gente pode usar, só que numa prova de vestibular, raramente eles colocam isso aqui. Coloquei aqui os sinais, isso aqui estava na outra aula, só que de uma outra forma. E também nessa aula eu coloquei o quadro de valores em radiano e em graus. Achei isso aqui bem legal, essa imagem. E coloquei aqui para a gente trabalhar com eles. A gente vai... Desculpa. A gente vai precisar saber desses valores. Ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Decorou essa fórmula? A gente vai precisar dela. Ok? Então vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo diz: escreva os números complexos na forma trigonométrica. Ok? Então deixa eu escrever a forma trigonométrica aqui. Então Z vai ser igual a ρ vezes, abre parênteses, cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Então, para calcular ou para escrever um número complexo na sua forma trigonométrica, eu preciso de ρ e eu preciso de θ. Eu preciso do módulo e eu preciso do ângulo. Ok? Vamos calcular o módulo. Então, não esqueça que o módulo é ρ igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é o a ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é o b ao quadrado. Vou escrever aqui para o ladinho. Isso vai ser raiz quadrada de 2. Então, ρ, deixa eu escrever melhor aqui. Ρ vai ser a raiz quadrada de 2. Ok? Agora eu preciso achar o argumento. Como que eu vou achar o argumento disso daqui? Lembra? Seno de θ, que é igual a b, que é 1, sobre ρ, que é a raiz de 2. Racionaliza. Raiz de 2 sobre raiz de 2 igual a raiz de 2 sobre 2. Você vai perceber que o cosseno de θ vai ser A, que é 1, sobre a raiz de 2. Você vai multiplicar isso aqui para racionalizar. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso é igual a raiz de 2 sobre 2. Com isso, você pode dizer que θ é... Primeira coisa,
Veja os sinais. Aqui é positivo e aqui é positivo. Então, os dois são positivos. Então, voltando aqui, seno é positivo no primeiro quadrante, cosseno é positivo no primeiro quadrante. Então, aqui você tem um ângulo do primeiro quadrante. E é raiz de 2 sobre 2. Então, vem aqui no primeiro quadrante, ó, raiz de 2 para o cosseno, raiz de 2 para o seno, é o π sobre 4. Pode ser 45? Pode. Só que, em forma trigonométrica, dificilmente colocamos em graus. Não quer dizer que é proibido, não quer dizer que está errado. Mas dificilmente a gente trabalha com graus na forma trigonométrica, mas em radiano. Mas pode acontecer de um ou outro exercício aparecer. Então, θ é π sobre 4. Então, vamos escrever aqui. θ é π... Eita, que π horrível. π sobre 4. Ok? Agora, facilmente você escreve na forma trigonométrica. Então, z vai ser igual. Vai ser igual a quem? Rho, que é raiz de 2, vezes cosseno de θ, que é π sobre 4. Esse π hoje está difícil de fazer. Isso vai ficar assim. Mais I vezes seno de π sobre 4. Perceba que o ângulo aqui ele é igual. Então aqui está a forma trigonométrica desse número complexo. Exatamente assim. Ok? Com isso, vamos para o segundo exemplo, para o exemplo B. Eu escolhi, a propósito, 1 mais I, menos 1 mais I, só a troca de um sinal. Muita coisa vai ser igual, mas o finalmente aqui vai ser diferente. Na verdade, o ângulo aqui vai ser diferente, porque quando os dois são positivos, isso denota o primeiro quadrante. Aqui não, ele vai estar fora do primeiro quadrante e a gente vai buscar um outro ângulo. Então, quer dizer, o ρ é igual. O ρ é igual. Isso aqui vai ser igual, só que um deles vai ser negativo. Deles aqui, ok? Vamos fazer todo o processo. Então, vamos calcular ρ. Vou fazer todo o processo aqui. Menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso vai ficar 1 mais 1. Então, vamos dizer que ρ vale raiz de 2. Agora o seno. Seno de θ é b sobre ρ. b é 1 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar. Aí eu tenho que vai ser... Então vamos trocar de cor. Vamos racionalizar. Vai ficar raiz de 2 sobre 2. O cosseno de θ vai ser A, que é menos meio, sobre raiz de 2. Racionalizando isso daqui. Então vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2. Então isso vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então nós já temos aqui um detalhe a fazer. Então θ vai... Daqui para frente é só dedução. Primeira dedução que você vai fazer. O seno é positivo e o cosseno é negativo. Onde o seno é positivo e o cosseno é negativo, temos que ir lá para a primeira tela. O seno é positivo e o cosseno é negativo, e isso é segundo quadrante. Então, vem aqui no segundo quadrante, raiz de 2 sobre 2 para o seno, menos raiz de 2 sobre 2, que ângulo que deu? Que ângulo que deu? 3π sobre 4. Infelizmente, essa figura aqui não deixa você pensar nisso. Você vem para a figura e já acha. Agora, se não tiver figura, e você só estuda pela figura,
aí já era. Ok? E como que faz para achar isso sem a figura? Aí tem que pegar os conceitos trigonométricos do ano passado. Então, achamos aqui 3π sobre 4, que é o ângulo, o θ, desse exercício. 3π sobre 4. Ok? Agora é só montar. Z é igual a ρ vezes, abro parênteses, cosseno de 3π sobre 4 mais I vezes seno de 3π sobre 4. O mais complicado disso aqui é você achar o ângulo. Achando o ângulo, escrever isso aqui é fácil. Difícil fazer essa linha reta, ó. Ok? Fizemos a forma trigonométrica deste complexo. Vamos para o próximo. Letra C. 1 menos raiz de 3i. Vamos calcular ρ. Então sempre começa calculando ρ. 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado. Então ρ vai ser 1 mais 3. Isso vai ser raiz de 4. Então, para deixar destacado, ρ vai ser 2. Isso é o módulo. Ρ é 2. Agora vamos para o seno de θ. B menos raiz de 3 sobre 2. Aqui não tem nada para fazer. Cosseno de θ. A, que é 1 sobre 2. Agora é só achar o ângulo. Primeira coisa que eu preciso fazer. Seno é negativo e o cosseno é positivo. Que quadrante é esse? Seno é negativo e o cosseno é positivo. Temos que voltar lá. Eu tinha que colocar isso aqui em cada página, né? Seno é negativo e o cosseno é positivo. Isso é quarto quadrante. Quarto quadrante. Ok? Então já sabemos que é quarto quadrante. Seno é menos raiz de 3 sobre 2. Seno, ó, no quarto quadrante. Tem que estar aqui, ó. Seno é menos raiz de 3 sobre 2. Aqui. E o outro é 1 meio. Aqui. Então, que ângulo que é? 5π sobre 3. Então, cosseno está aqui, é 1 meio. Seno está aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Não está aparecendo o sinalzinho, mas ele está bem aqui, ó. Está bem escondidinho ali o sinal. Então, 5π sobre 3. 5π sobre 3. E aí você escreve. Z é igual a 2, que é o ρ, vezes... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só para você entender. Z é ρ vezes cosseno de θ. Escrever a fórmula para você sempre lembrar dela. Seno de θ. Ok? Então, já tenho ρ. Então, Z vai ser 2 vezes o cosseno de 5π sobre 3 mais I vezes seno de 5π sobre 3. Então, esse é o resultado desse exercício. Ok? Vamos para o próximo.
Z é igual a menos 4 raiz de 3 menos 4. Ó, os dois são negativos. Já dá para adivinhar que quadrante que você vai ter aqui. Quando o seno e o cosseno são negativos nos quadrantes, já já a gente vê isso, tá? Rho. Rho vai ser raiz quadrada, abre parênteses, menos 4 raiz de 3, fecha parênteses, mais menos 4 ao quadrado. Isso, então, eu terei... Rho vai ser menos 4 raiz de 3 ao quadrado. Isso vai ficar 16 vezes 3, 48, mais 16. Isso vai ser raiz de 64. Isso quer dizer que Rho vai ser 8. Rho vai ser 8. Então, seno de θ vai ser menos 4, que é B, sobre 8. Simplificando, menos meio. Cosseno de θ vai ser menos 4 raiz de 3 sobre 8. Simplificando, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Eu não vou lá na primeira tela. Vou tentar mostrar para você como que você faz isso sem aquelas tabelas. De repente você sabe de cor aquilo e não precisa ir lá. Então, preste atenção aqui. Seno é negativo e cosseno é negativo. Isso é terceiro quadrante. Por quê? Porque os sinais de seno e cosseno nos quadrantes são assim, ó, seno, mais, menos, menos. Cosseno, mais, menos, menos, mais. Então, aqui, ó, no terceiro quadrante, os dois são negativos. Para você que não entendeu, isso é o seno, isso é o cosseno. Ok? Então, é o terceiro quadrante. Outra coisa. Seno é meio. E cosseno é raiz de 3 sobre 2. Que ângulo que o seno é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2? É o mesmo ângulo. É o de 30 graus. Então, 30 graus está no primeiro quadrante. 30 graus no primeiro quadrante. Então, deixa eu colocar aqui 30 graus, que é π sobre 6. Ok? Então, 30 graus, que é π sobre 6. Isso é o primeiro quadrante. Mas eu tenho o ângulo lá do terceiro quadrante. Como é que eu levo do primeiro quadrante para o terceiro quadrante? Então, é o que passou de π. Então, é isso aqui mais π. Isso aqui mais π é 7π sobre 6. Então, eu já sei que isso aqui, ó, é 7π sobre 6. Ok? Então, agora é só escrever. A fórmula está aqui ao lado. Rho, 8, vezes, abro parênteses, cosseno de 7π sobre 6, mais I vezes seno de 7π sobre 6. Ok? E aqui finaliza o exercício 1. Ok? Eu vou voltar lá na tela. Então, seno é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Ó, seno está aqui, ó. Seno é meio. Menos meio, né? E o outro é raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. Olha aqui, ó. Que ângulo que deu aqui, ó? É esse aqui, ó. Seno é menos meio. Cosseno é menos raiz de 3 sobre 2.
Só seguir a linha. Espero que ninguém seja vesgo para errar de linha. Aqui, ó. Esse ângulo aqui. Porque é o de 30 graus. Ó, é o de 30 graus lá no primeiro quadrante. Isso aqui, ó. Redução ao primeiro quadrante. Teria que saber porque se essa tabela, você tiver essa tabela no bolso e puder usar a qualquer hora, de boa. Agora, se não tiver, aí deu ruim. Vamos para o número 2. Número 2. A aula hoje vai ser grande. Ele quer que você escreva na forma trigonométrica. Só que, desta maneira que está aqui, não dá para fazer. Eu preciso deixar o ângulo, eu preciso deixar o número nessa forma aqui, ó. Z igual a mais BI. Aqui já está, na letra B já está, nessa forma. Aqui não. Então, o que aqui? Eu tenho que multiplicar pelo conjugado para tirar esse carinha de baixo. 1 mais I. 1 mais I. Então, vamos multiplicar pelo conjugado, aproveitando ali. Então, em cima fica 1 mais... Deixa eu diminuir um pouco, isso aqui está muito grande. Não vou precisar de tudo. 1 mais I em cima. Embaixo vai ficar 1 menos I ao quadrado. Em cima repete 1 mais I sobre 1 mais 1. Vamos colocar aqui, vai ficar muito apertado. Então vamos colocar aqui. Eu já vou separar isso aqui, ó. Vai ficar 1 meio mais meio I. Então esse é meu número Z. Agora sim, isso aqui já está nessa forma, eu já posso resolver. Então, achando Rho, vai ficar 1 meio ao quadrado mais 1 meio ao quadrado. Tudo que vocês queriam, frações. Então, eu tenho aqui 1 quarto mais 1 quarto. Ok? Então, eu tenho aqui, se você quiser, você tem aqui 1 mais 1, 2, sobre 4. Então, você tem assim, ó. Não simplifica. Quanto que é a raiz quadrada de 2? Não é exata, né? Então, fica raiz quadrada de 2. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, Rho é raiz 2 sobre 2. Ok? Seno. Eu espero ter espaço aqui para fazer. B. B é 1 meio. Então, aqui, ó. 1 meio sobre raiz de 2 sobre 2. Nesse caso aqui, isso aqui você corta. Fica com 1 sobre raiz de 2. Ó, perceba que vai dar a mesma coisa que a gente já viu lá atrás. Como os dois são positivos, racionaliza. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Agora você vai fazer raiz de 2 sobre 2. É o seno. O cosseno vai ser a mesma coisa, né? A, que é 1 meio, sobre raiz de 2 sobre 2. Isso aqui você pode cortar. Isso vai ficar 1 sobre a raiz de 2. Racionaliza. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso vai ficar, então, raiz de 2 sobre 2. Como os dois são positivos, isso é primeiro quadrante. Então, θ no primeiro quadrante vai ser π sobre 4. Isso quer dizer, então, que Z vai ser Rho raiz de 2 sobre 2 vezes, abro parênteses, cosseno de
π sobre 4 mais I vezes seno de π sobre 4. Então aqui você tem o resultado daquilo ali. Ok? Vamos para a letra B. A letra B já está na forma algébrica, A mais BI, e isso é A, e isso é B, e vamos fazer ρ. Então, ρ vai ser raiz quadrada, abre parênteses, de 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais, abre parênteses, 5 sobre 2 ao quadrado. Fazendo o quadrado, eu tenho 25 vezes 3 sobre 4. Ou, se você quiser, 75 já direitinho ali, mais 25 sobre 4. Isso aqui então vai ser raiz quadrada de 75 sobre 4 mais 25 sobre 4, e isso vai ser a raiz quadrada de 100 sobre 4, isso é raiz de 25, então isso vai ser 5. Rho é 5. Ok? Agora vamos para o seno. Seno de θ. B. 5 sobre 2 sobre 5. Cuida aqui, ó. Esse 5 não posso cortar com... Não estou apontando. Esse 5 não posso cortar com esse 5 porque os dois não estão embaixo. Ok? Então, repete a primeira. 5 sobre 2 vezes o inverso da segunda, 1 sobre 5. E na hora que você cortar esse 5 com esse 5, você fica com 1 meio. Ok? Agora o cosseno. O cosseno de θ vai ser A, que é 5 raiz de 3 sobre 2, sobre 5. Mesma coisa. Repete a primeira. 5 raiz de 3 sobre 2, vezes 1 sobre 5, que inverti a segunda. Cancela o 5, esse 5 com esse 5, e aí você tem raiz de 3 sobre 2. Isso quer dizer, então, que θ é um ângulo do primeiro quadrante. Como é que eu sei isso? Porque os dois são positivos. Seno é 1 meio e cosseno é a raiz de 3 sobre 2. É o de 30 graus. Então, aqui você tem π sobre 6. 18 divididos por 6 dá 3. Então, Z é igual a 5 vezes, abro parênteses, cosseno de π sobre 6, mais I vezes seno de π sobre 6. E a aula já está com meia hora, caramba. Fiz 2 exercícios e a aula já está com meia hora. Aqui, ó. Ok? O último exercício que eu vou fazer com vocês, ele vai ser ao contrário. Ele vai ser ao contrário. Você tem a forma trigonométrica e vai escrever na forma algébrica. Entendeu? Eu tenho agora a forma trigonométrica e vamos escrever os números na forma algébrica. Vamos fazer ao contrário.
Como que eu vou fazer isso aqui? Um pouquinho mais fácil, mas depende das suas tabelas, dos seus conhecimentos de trigonometria. Primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos calcular, deixa eu escrever aqui só para você entender. Nós vamos calcular o cosseno de π sobre 3. Quanto que é o cosseno de π sobre 3? Você pode decorar isso, ou você pode usar a tabela aqui, ó. Cosseno de π sobre 3 é quanto? Ó, π sobre 3 é quanto? 1 meio. Então, vamos lá. O cosseno disso aqui é 1 meio. O seno, isso aqui está fácil, porque é primeiro quadrante, tá? Por isso estou colocando aqui, ó. Seno de 1 sobre 3. Seno, cadê o seno? De π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Ok? Calculado isso, o que você vai fazer? Z igual 2 vezes, e você vai substituir 1 meio mais I vezes raiz de 3 sobre 2. Agora faz a multiplicação aqui, ó. 2 vezes esse e faz 2 vezes aquele. E quanto que vai dar isso aqui? Então, Z vai ser igual. 2 vezes meio é 1. 2 vezes raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3. Aí você escreve raiz de 3i e você chegou na forma algébrica daquele número trigonométrico. O que você pode fazer como exercício extra é passa a trigonométrica para a algébrica, pega a algébrica e passa para a trigonométrica, assim, em momentos diferentes. Porque senão você já sabe quais são os valores e vai só colocando automaticamente. Vamos para a letra B. Primeiro calcula isso aqui, ó, cosseno de 3π sobre 4. Cosseno, por isso que eu vou escrever aqui fora, cosseno de 3π sobre 4. Ok? Primeira coisa, que quadrante está 3π sobre 4? Lembra disso do ano passado? Não, né? Pois é. Então, já que não lembra, 3π sobre 4. Aqui, ó. 3π sobre 4. Quanto que dá aqui? 3π sobre 4 menos raiz de 2 sobre 2. E o seno, já vai aproveitar o seno aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Então, aqui nós temos menos raiz de 2 sobre 2. E o seno, 3π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. Agora, se você não tem essa tabela, você precisa descobrir o quadrante que ele está. Assim, ó. Deixa eu ver se eu rapidamente consigo fazer isso aqui para você. Então, ano passado eu mostrei para você que aqui, ó, é 0, aqui é meio, aqui é 1, aqui é 1,5 e aqui é 2. Pega 3 e divide por 4. 3 e divide por 4, você tem 3 quartos. 0,75. 0,75 está entre 1 e meio. 1 e o meio, aqui não 1,5. Meio e 1. Então, ele é do segundo quadrante. Ele é do segundo quadrante. Isso aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 é o seno e o cosseno de 45 graus. Então, eu preciso olhar isso lá no primeiro quadrante. Lá no primeiro quadrante, 45 graus é π sobre 4. Π sobre 4.
Só que no segundo quadrante, como é que eu faço para levar para o segundo quadrante? Π menos π sobre 4. E isso vai ficar 3π sobre 4. Aqui, ó. Isso aqui que você tem. Então, é o de 45 graus, que é a raiz 2 sobre 2. Ok? É isso que nós teríamos que chegar ali. Então, substituindo... Não entenderam nada, né? Ai, caramba. Então, substituindo raiz de 2 vezes, abro parênteses, menos raiz de 2 sobre 2, mais i vezes seno... Eita, errei, desculpa. Não tem mais seno. Substitui raiz de 2 sobre 2, automático. Agora faz a multiplicação. Faz a multiplicação aqui. Esse cara multiplica isso aqui. E esse multiplica lá. E nós teremos o que nós teremos? Nós vamos ter que z vai ser igual. Dá uma olhada aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 divididos por 2 é 1. Então vai ficar menos 1. Mais a mesma coisa ali. Raiz de 2 vezes raiz de 2, os de cima, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Divididos por 2 dá 1. Então vai ficar i. Ok? Menos 1 mais i. Deixa eu só dar uma voltadinha aqui no exercício. Aqui, ó. Ó, aquele exercício lá que a gente fez, que eu acabei de fazer, esse aqui, ó. Ó. Esse, a gente chegou e agora a gente voltou. Vamos para o último. Já vamos com 37 minutos de aula. Aqui, ó. Z igual a 8, cosseno de 7π sobre 6, mais i seno de 7π sobre 6. Primeira coisa a fazer é calcular o cosseno de 7π sobre 6. Quanto que é isto daqui? Ok? Deixa eu fazer de novo aqui. Primeiro tem que saber que quadrante eu tenho aqui, ó. Então, 7 divididos por 6, eu tenho 1, sobra 1,01. 1,1. Isso é terceiro quadrante. Ok? Isso é terceiro quadrante. Então, eu tenho aqui 7π sobre 6. 7π sobre 6. Agora eu preciso reduzir isso aqui para o primeiro quadrante. Como que eu faço essa redução para o primeiro quadrante? Terceiro quadrante, os dois são negativos. Então vai ficar assim, ó, menos cosseno de 7π sobre 6 menos π. Isso vai ficar menos cosseno de π sobre 6. Isso é menos π sobre 6 é o de 30 graus. 18 divididos por 6 dá 3. 30 graus. E o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Para o seno, você já sabe alguma coisa. Para o seno, você já sabe que está no terceiro quadrante. Então, vai ser menos... Caramba. Vai ser menos seno. Reduz para o primeiro quadrante. 7π sobre 6 menos π. Isso vai ser menos seno de π sobre 6, que é o de 30 graus, menos meio. Querem checar a veracidade disso aqui? No terceiro quadrante, 7π sobre 6, ó. Seno é menos meio e o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó.
Ok? Então, acertei. Está certo o que eu estou fazendo aqui. O que você vai fazer agora? Agora você vai trocar. Z é igual a 8 vezes... Quanto que é o cosseno? Menos raiz de 3 sobre 2. Como o seno é menos, eu já vou colocar menos aqui também. Menos I vezes seno. Não tem que abrir colchete. Aqui, ó, já coloquei seno de novo. 1/2. Agora faz a multiplicação. 8 multiplica aqui. E o 8 multiplica lá. Então nós teremos aqui, ó, Z vai ser igual 8 vezes. Então fica menos 8 dividido por 2 dá 4. Raiz de 3. Menos 4i. Menos 4i. Eu acho que por coincidência que eu não analisei, eu fiz isso aqui anteriormente. Cadê? Menos 4 raiz de 3 menos 4. Ó, exatamente aqui, ó. Eu tinha feito aqui também, ó. Tá na forma algébrica, passei para trigonométrica e agora tá na forma trigonométrica e passei para a forma algébrica. Ok? Galera, isso aqui não é fácil para vocês, eu sei disso, mas está lá para vocês fazerem e a gente precisa fazer alguma coisa disso aqui. Ok? Eu vou passar uma tarefa para a aula de sexta-feira. Eu só vou indicar alguma coisa para vocês fazerem, não vou fazer vídeo para a aula de sexta-feira. Vou deixar vocês fazendo as tarefas e vou deixar vocês fazendo algum outro exercício, ok? Eu vou indicar alguma coisa, ou simplesmente faça as tarefas atrasadas que não fizeram até agora, para dar um descansinho nisso aqui. E na semana que vem eu começo as operações de números complexos na forma trigonométrica. A aula já está com 42 minutos. Obrigado por ter me aguentado até agora, ok? Dá uma estudada legal nisso aqui, revisa os vídeos, cuida com as tarefas. Não esqueça de marcar sua presença. Ok? Um grande beijo, fica com Deus. Até a próxima então. Tchauzinho para todos.